nesta manhã. A primeira série deste ano, 2023, nós demos o título Escolhas. A semana passada falámos sobre propósito ou popularidade. E hoje vamos falar sobre rendição ou controle. Na introdução da mensagem passada, uma das coisas que eu disse foi que a nossa vida hoje é o resultado da soma das escolhas que fizemos no passado. E a nossa vida no futuro será o resultado da soma das escolhas que nós fazemos no presente. Então, escolhas são muito importantes. E eu quero começar por ler Provérbios 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia em Deus e não em ti mesmo. Para dividir estas duas palavras que é o título da mensagem de hoje, rendição, confia em Deus. Não em ti mesmo, controle. Qual é a tua escolha? Porque este é o desafio que a palavra de Deus nos propõe nesta manhã. Este é o convite. Não é apenas confiar em Deus. Ele dá mais uma ênfase. Ele diz assim, olha, de todo o teu coração. Ou seja, há uma rendição absoluta. Mas nós podemos pensar que estamos a confiar em Deus, mas assumir esse controle e confiarmos em nós mesmos. É este pensamento, não, eu é que sei. Se eu não fizer por mim, ninguém faz. Não, eu tenho que ter as coisas controladas. Qualquer pessoa que viva dessa forma, e deixe-me usar esta expressão, vai bater de frente com o próprio Deus. Versículo 6, ele diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Na versão o livro, versículo 6 diz assim, em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar. Ou seja, os princípios da palavra de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. E Ele te dirigirá nos teus caminhos. Uma palavra muito semelhante a esta, paralela a esta, eu lembro do salmista, no Salmo 37, em que no versículo 3 ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. No versículo 7, ele diz assim, descansa no Senhor e espera nele. São 4 verbos que normalmente nós não gostamos. Primeiro, confiar, entregar, descansar e esperar. Podemos dizer todos juntos? Vamos lá. Confiar, entregar, descansar e esperar. Eu não sei vocês, mas normalmente nós não gostamos destes verbos. Mas quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. E quem descansa, espera. Há um exemplo que veio ao meu coração que está em Gênesis capítulo 32. Fala de um homem chamado Jacó. Mas no capítulo 31, versículo 3, diz assim, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Uma forma assim, simples e rápida. Deus fala com Jacó e dá-lhe uma instrução específica. Não há que enganar. Ele está, e já vamos pensar um pouco acerca disso, lá com o seu tio Labão, já há 20 anos que ele está fora da sua terra, e a certa altura Deus lhe aparece e diz assim, olha, volta para a tua terra. Olha, deixa lá agora esse lugar, foi bom, passaste aí 20 anos, mas quero que tu voltes para a tua terra. Dessa instrução específica, há uma promessa. Ele diz assim, eu serei
contigo. E nós percebemos que Jacó, ele obedece. Ele toma essa decisão. No capítulo 32, versículo 3, diz assim: e enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Deus disse, volta para a terra. Então, obedecer é, diga ao irmão ao lado, voltar. É ir. Mas ele, antes de ir, ele enviou alguém, pregados seus, para ver como é que estava de saúde o seu irmão. E porquê? Porque há 20 anos atrás, quando o seu pai, o patriarca da família, Isaac, já era velhinho, ele já não via assim muito bem. E o patriarca, o chefe da família, não é chefe no sentido, eu é que mando, não. Ele tinha uma grande responsabilidade, que era dirigir ou guiar ou conduzir a sua família de acordo com a vontade de Deus. Então a responsabilidade era ouvir Deus, ter esta responsabilidade de ser fiel a Deus e encorajar a família a fazer tudo aquilo que Deus diz para fazer, a ir para qualquer lugar onde Deus dissesse para ir. Então o Isaac era o patriarca, ou seja, ele era aquele que estava a conduzir, e Jacó era um dos filhos de Isaac. Embora fosse gêmeo com Esaú, ele não era o primogênito, mas ele sempre olhou para a primogenitura com um certo carinho, com um certo respeito, com um certo valorizava isso. Um dia, lá, o irmão vinha lá do campo de caçar, ele era caçador, o Esaú, e ele estava lá a guisar, a fazer um guisado de lentilhas, etc. O irmão veio esfomeado, pede-lhe comer, ele diz que não, e ele diz assim, bem, só se quiseres comprar o comer. Então, o que é? Olha, é o direito a ser o primogênito. E o irmão, de uma forma desvalorizar, ele sim senhor, para que é que eu quero ser o primogênito? Isso não serve para nada, e vendeu, e lá comeu o prato de lentilhas. Isto para dizer que percebo que o Jacó, ele valorizava isso. Agora, quando este Isaac já era velhinho, então qual era a responsabilidade dele? Passar ou abençoar então o primogênito, para falar-lhe algumas palavras, dar-lhe algumas instruções e, acima de tudo, para que ele valorizasse sempre ouvir a voz de Deus. Olha, a partir de agora, eu já sou velhinho, o Senhor vem-me buscar e agora vais ser tu e vais ter a responsabilidade não só sobre a tua vida, mas sobre a família. Então ele chamou Esaú para lhe fazer, e chamou ao seu quarto, e olha, qual era? E toda essa cerimónia envolvia também uma comida. Então ele disse, olha, eu quero que tu me prepares um guisado, tragas-me para depois eu comer, e depois eu vou orar por ti, eu vou-te abençoar, e tu vais ser o patriarca da família, porque eu já estou a ficar velhote. E assim foi. Então o Esaú, ele sai e vai caçar para fazer o tal guisado. A mãe e a esposa de lá do Rebeca, a esposa de lá de Isaac, a mãe deles dois, ouve essa conversa e chama o Jacó e diz o que é que está a acontecer. Isto para encurtar, eles enganam o Isaac. O Isaac já está meio velhote, já está sem ver quase. Então a mãe faz um guisado à pressa. O Esaú tinha assim muito cabelo, assim, o Jacó era muito liso. Se calhar era assim mais ou menos como eu daqui. E então eles lá puseram os cabelos postiços. Isto para dizer que levaram o Jacó à presença do Isaac como se fosse o Esaú. Isaac lá tocou, pensou que era e abençoou. Aquilo era de tal maneira sério que uma vez feito, está feito. Isto para dizer que quando Esaú chega ao pé do pai, faz o guisado, papá, está aqui e tal, mas eu já comi, quem é que esteve aqui há bocado? Ou seja, ele sentiu-se enganado. Mais tarde ainda o Isaac vive, disse, olha, é importante, disse ao Jacó para ir lá para este tio e para aquele lugar, para ir à procura de uma mulher. Isto para dizer que é assim que ele chega lá e ele passa lá 20 anos, não é? É aquela história que ele trabalha 7 anos porque encontra Raquel, fica apaixonado e... Só que no final das contas, ao fim de 7 anos, no dia, na noite de núpcias, quando ele acorda de manhã, ele percebe que não está lá a Raquel e está lá a Leia.
E o Labão, o tio, diz assim, não, aqui primeiro casam as mais velhas, depois é casam as mais novas. Ele sentiu-se enganado, mas 7 dias depois, diga ao irmão lado, foi só 7, ele foi-lhe dada a Raquel. Mas ele tinha que trabalhar mais 7 anos. Ele trabalhou 14 anos. 7 anos por Leia, 7 anos por Raquel. Mas eu também tinha essa ideia, que ele trabalhou 7 anos e depois é que lhe foi dada a filha. Mas não, foi 7 dias depois, é o que está lá escrito, mas ele trabalhou lá os 7 anos à mesma. Foi 14 anos que ele trabalhou e depois, os últimos 6, diz que o sogro enganou-lhe no salário mais de 20 vezes. Mas Deus o abençoou, ele estava lá. Mas Deus o abençoou tanto, mulheres, filhos, bens, gado. Agora, isto para perceber o quê, irmãos? Que voltar à terra significava enfrentar o irmão que ele tinha enganado. E esse era o receio dele. Então, no versículo 6, vamos lá para a frente para ser mais rápido, diz que os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú e também ele vem a encontrar-te e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, angustiou-se e repartiu em 2 bandos o povo com o que ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Ou seja, ele manda lá mensageiros, e os mensageiros dizem, não, o teu irmão está bem de saúde, está vivo, e olha, ele fica feliz de te encontrar, e ele vem se encontrar contigo, com mais 400 homens. E claro que o Jacó ficou com medo. Claro que o Jacó ficou apavorado. Porque é que eu só queria encontrar o meu irmão, não preciso dos outros 400. É que ele pensou, ele vai me matar por causa daquilo que eu fiz. E aqui é que entra a questão, rendição ou controle. Porque a primeira coisa que este homem fez foi, ele começou logo a pensar, como é que eu vou me safar desta? Então ele tomou logo uma decisão, logo, assim, na hora. Eu vou dividir o bando, ou seja, a família. Eu vou pôr a Leia e os filhos dele, com a Leia, à frente. Eu vou pôr a Raquel e com os filhos com a Raquel atrás. Eu vou pôr isto, vou fazer aquilo. Vou mandar uns quantos criados à frente, com oferta para isso, com oferta para aquilo. E eu vou ficar cá atrás, porque a questão é esta. Eu vou lá longe perceber ou estar atento qual vai ser a atitude do meu irmão. Se ele começar a matar logo o pessoal lá da frente, o que é que eu vou fazer? Vou fugir. Ou seja, eu não me importo de sacrificar alguns empregados, não me importo de sacrificar os filhos e a mulher, não é? Agora, eu tenho que me safar desta. Isso é controle. E esta não é a história de Jacó. Esta, por vezes, é a nossa história. Esta, por vezes, é a tua história e a minha história. Nós confiamos em Deus. Nós dizemos que confiamos. Na verdade, se nós continuarmos a ler do versículo 9 ao 12, ele vai orar. Ele ora, ele clama a Deus. Ele lembra a promessa de Deus, porque Deus fez-lhe uma promessa. Ele diz assim, eu serei contigo. Se nós lemos a promessa que o pai declarou sobre ele, é que ele ia governar sobre os irmãos. Mas ele esqueceu tudo isso. E a oração para ele tornou-se apenas um descargo de consciência. E o problema é que, por vezes, para nós, filhos de Deus, que vimos à casa de Deus, fazemos da oração apenas também um descargo de consciência. Fazemos a oração tipo o último reduto. Fazemos a oração como que um proformas, alguma coisa, mas na verdade nós não acreditamos nela. Alguns dizem, olha pastor, já fiz tudo, olha agora, olha, pronto, só Deus. Então, olha, vamos orar. Como quem diz, já fiz tudo, não funcionou, então, olha, vamos orar, pode ser que funcione. Digo ao irmão ao lado, vamos inverter isto. A oração não é o último reduto, ou a última coisa. A oração deve ser a nossa prioridade. Porque quantos de nós tomamos decisões precipitadas como ele? Na primeira hora, no primeiro minuto que somos confrontados com um problema, damos em baratas tontas e decidimos 1001 coisa. E tudo o que devemos fazer é ter calma. O que é que lemos lá no Provérbios 3:5? Confia no Senhor de todo o teu coração. O que é que lembramos lá em Salmo 37? Olha, confiar é entregar, e entregar é descansar, e descansar significa esperar.
E alguma coisa que nós não gostamos de fazer. Então, na prática, este Jacó muitas vezes somos nós. Que o tempo de espera nos leva a precipitar. Exemplos práticos. Está lá a moça na igreja a servir a Deus, dedicada, a moça ou o moço, não é? Dedicada a Deus, à obra de Deus. Ele canta, ou ele toca, ou ele faz outra coisa qualquer, não importa, não é? E ele ama a Deus e sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. E claro que ele tem um desejo no seu coração, é ter uma noiva, ou ter um noivo. E ele ora e pede a Deus, oh Senhor e tal. E então, o tempo de espera, nesse tempo de espera aparece um barbudo aí fora, ou uma loira aí fora. E ele começa a olhar e diz, ele não é crente, mas ele é boa pessoa. Não, ele não é crente, mas ele é de boas famílias. E porque não queremos esperar, porque achamos que Deus se perdeu aí no caminho ou se esqueceu de mim, e tal, a gente decide logo. E às vezes anos mais tarde, a gente vai dizer, ai Deus, porque é que Deus permitiu? Digo, irmão, lá não foi Deus, foste tu. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Não perguntamos nada a Deus, mas acabamos sempre por culpar Deus por aquilo que nos acontece. A sociedade é assim que faz. Porque achamos que o tempo de espera nos faz mal. Agora, algo aconteceu no capítulo, a partir do versículo 22. Deus queria trabalhar com ele. E digo, irmão, lá, Deus quer trabalhar contigo. Em primeiro lugar, contigo é em ti. Antes de dar aquilo que tu desejas, primeiro Ele quer trabalhar no nosso coração, porque às vezes naquilo que nós desejamos nem sempre é o melhor para nós. E nós às vezes não compreendemos isto, mas às vezes sabemos dizer isto aos nossos filhos. Sim ou não? Pergunto lá ao irmão ao lado, será que Deus não pode fazer o papel de pai para contigo? Porque às vezes nós dizemos isso aos nossos filhos, sim, tu estás a dizer isso e tal, mas eu vou lembrar, bem, é melhor, não posso encontrar muitas histórias, né? Mas eu sempre gostei de motas e há muitos anos atrás era miúdo, queria uma moto daquelas que era uma bicicleta, que tinha uns pedais. E a minha mãe dizia assim, não, mas espera, eu vou-te comprar uma melhor. Não, mas pronto, pode ser já, ou seja, para ser já, pode ser esta. Não, mas espera, esperar é chato. É isso que Deus faz connosco. Rendição ou controle. Qual é a tua escolha? Então no versículo 22, conta aí a história do que é que Deus lhe aparece. A quem? A Jacó. E Deus começa a contender com Jacó. E Jacó, ele começa a lutar com aquele anjo. Porquê? Porque Jacó, ele não quer se submeter. Jacó, ele não está nem aí. Ele está tão fixado, ele está tão seu foco, tão no seu plano, naquilo que ele planeou, naquilo que ele pensou. E para ele é desta forma que Deus nos vai abençoar. Às vezes até usamos que foi Deus que nos abençoou e Deus não tem nada a ver com isso, pois nós tentámos inventar uma solução para o nosso problema. E para encurtar uma longa história, o que aconteceu? Naquela luta entre aqueles anjos e Jacó, o anjo, como viu que ele não desistia, ele não se submetia, tocou-lhe na coxa e ele ficou manco, coxo. E naquela hora, é como que Jacó cai nele, é como que, sabe aquilo que tu mais esperavas, tu pensaste, planeaste, era aquela pessoa, eu tinha esperança que era aquela pessoa que me ia ajudar e foste falar com ela e foste fazer isto, fazer aquilo e tal, era aquele plano e de repente isso cai tudo por terra e cai-nos assim tipo um balde de água fria. Quem é que sabe o que eu estou a falar? É como que a última esperança que eu tinha desabou. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele confiava nas suas pernas. E quando ele confiava nas pernas, agora ele vê-se coxo. Sabes uma coisa? O controle, digo ao irmão ao lado, é uma ilusão. Nenhum de nós controla coisa alguma.
Nós dizemos afirmações e frases que às vezes parecem muito sábias, mas às vezes são tolice. São tolice. Vai lembrar um irmão há anos e pastor, se eu não fizer por mim, ninguém faz, porque senão eu sou. E um dia ele vai pôr a chave ao seu restaurante e ele ficou assim. Nunca mais se mexeu. Dali foi para o hospital, do hospital foi para a cama. Ele nunca mais pôde entrar ali. Ele achava que só ele podia fazer aquilo. A saúde não está nas nossas mãos. Há muita coisa, na verdade, quase nada. A nossa vida não está nas nossas mãos. Olha até mesmo os sábios deste mundo que têm todos os aparelhos e as coisas para prever o que vai acontecer, etc. Alguém prevê uma pandemia, alguém prevê isto, alguém prevê aquilo, só sabem dizer depois é que está a aumentar por causa disto, porque eles não têm as coisas nas mãos deles. Nem nós não temos controle, é alguma coisa que é apenas uma ilusão. A nossa única alternativa é nós nos rendermos a Deus. Agora, o que é que significa a palavra rendição? Podemos dizer outras palavras: consagração, submissão a Deus, fazer de Jesus o Senhor, carregar a cruz, morrer para si mesmo. Ou seja, rendição, de facto, não é uma palavra popular. Porque, na verdade, nós temos até uma ideia errada do que é render-se. Por exemplo, este país está em guerra contra aquele e ele teve que se render. Então, qual é a sensação que nós temos? Ele ficou derrotado. Ele teve que se render, quer dizer que ele perdeu. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Ninguém quer ser derrotado. Na verdade, não. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, quando alguém vai dizer rendeu, tipo, foi derrotado, não consegue. Não, isso não é bíblico. Mas a pergunta é: quando é Deus que está do outro lado a medir forças connosco, como é que nós vamos agir? Vocês imaginem que estamos assim a fazer esse tipo de braço de ferro. Mas imagine quem está do outro lado. Diga ao irmão ao lado: é Deus. Diga ao irmão ao lado: será que vais conseguir? Foi isso que aconteceu com Jacó. Quem está do outro lado não é o diabo. Quem está do outro lado não são as circunstâncias. Quem está não é Deus. Queria trabalhar com ele em primeiro lugar. Com o seu coração, com a sua atitude. C.S. Lewis, ele diz assim: a melhor coisa que podemos dizer para Deus é: seja feita a tua vontade. E a pior coisa que podemos ouvir de Deus é: seja feita a tua vontade. É a pior coisa. Ou seja, não havia outro caminho. Não havia outro caminho. Ou seja, as suas esperanças caíram por terra. Agora, nesse encontro, diz que Deus o abençoou. O abençoou falou com ele. Lhe deu uma palavra para quê? Para ele se agarrar a essa palavra. Isaías 41:10 diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, e eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que perecerem contigo, contenderem contigo perecerão, buscá-lo-ás, porém não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, como coisa que não é nada os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó verbo de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Acho que eu farei um trilho novo, que tem dentes agudos, montes trilharás e moarás, e os outeiros tornarás como... versículo 16: tu os pedajarás e o vento os levará e o redemoinho espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Ele está a dizer: olha, não olhes para a tua condição, olha para Jesus. É isso que ele está a dizer: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, ou seja, não penses que a tua maneira seria melhor. Agora, claro que há barreiras. Porquê é que nós tendemos a não nos render? Porque algumas barreiras, a primeira delas é o medo. Nós temos medo. Jacó tinha medo. Como é que eu vou enfrentar um meu irmão com 400 homens assim, só assim de peito aberto? Não. Agora, 1 João 4,18 diz: onde há amor, não há medo.
A segunda barreira que eu quero falar é o orgulho, que é assim, não, eu é que sei. Não, pastor, olha, coisas que eu ouço há anos. Oh, pastor, isso é tudo muito bonito, né? Agora já não me dizem o que diziam há 20 anos, mas até, o pastor até é um jovem simpático, mas a vida vai-lhe mostrar que isto não é bem assim. Ouvi isso muita vez. Quando tinha 19, quando tinha 29, né? Quando tinha 39, etc. Porquê? Porque é esta atitude de dizer assim, não, a Bíblia diz, mas eu cá é que sei como é que é. Bem, o orgulho, a palavra de Deus diz, Provérbios 11:2, na versão Nova Tradução Linguagem hoje, o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. Outra barreira é a falta de entendimento. Entendimento porquê? Porque nós entendemos que rendição é passividade. Rendição é preguiça. Rendição é não ser responsável. Não. A Bíblia é clara. Jesus é clara. A palavra de Deus é clara. Provérbios é clara. Ele condena essa atitude de preguiça. Rendição não é preguiça. Rendição é mais ou menos como uma grávida que está à espera de um filho. Então ela está à espera de um filho, ela não está parada, ela está a preparar e prepara o quarto e prepara tudo para quê? Para receber o seu filho. Então rendição não é estar paralisado, não é não fazer nada, dizer assim, aquela moça disse assim, eu estou à espera em Deus, eu estou a esperar no Senhor. Então o que é que tu estás a fazer? A esperar no Senhor, está bem? Mas o que é que estás a fazer entretanto? Nada. Pois esse é o problema. Esperar no Senhor não significa não fazer nada. Ele vem à casa de Deus, ele ora, ele jejua, ele busca a Deus, mas ele vai e abre o seu coração para novas amizades, ele arranja-se e vai conhecer pessoas. Não, eu não me gosto de estar com pessoas. Não, eu não quero estar com pessoas. Então vais arranjar um noivo como? Mesmo na pandemia, quantas pessoas que naquele tempo não ficaram paradas e tiraram mais esta formação, e tiraram mais este curso, e foram fazer mais isto, foram fazer mais aquilo. Esperar não significa estar parado. Esperar não significa sentar à espera. Não, significa tempo de preparação. Eu estou a esperar, eu creio em Deus, eu confio em Deus, e agora o que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu vou me preparar para aquilo que eu creio, que é o meu amanhã. Então prepara-te, move-te, semeia, faz alguma coisa. Eu desejo ser médico até agora. Agora vais estudar, agora vais trabalhar, agora vais esforçar, agora vais pagar o preço, agora vais dizer não a muita coisa, vais fazer uma série de coisas e Deus vai te ajudar a chegar lá. Porque ninguém vai ser médico dizendo, a confessar a palavra, eu vou ser médico, vou ser médico, vou ser médico, vou ser médico. Não estudos, não vai ser coisa nenhuma. Então rendição não é preguiça. É como a grávida que sabe que carrega um filho e se prepara para receber e prepara todo o ambiente para receber esse filho. E por último, capítulo 33, olha lá o que é que aconteceu. Gênesis 33, 1-4. E levantou-se Jacó os seus olhos e olhou e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então ele repartiu os filhos entre Lia e Leia, as suas servas, e pôs as servas e os seus filhos na frente, e ali os seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros, e ele mesmo, olha o versículo 3 e sublinho, ele mesmo passou adiante deles. Sabe o que é que isso significa? Responsabilidade. Eu fiz o mal, eu vou assumir a minha responsabilidade. Olha o que Deus mudou foi nele. Não mudou em mais nada, foi nele. E ele pensou em ir ficar no último, para quê? Eu sacrifico os outros, mas eu safo-me. E agora o que é que ele faz? Depois desta transformação que Deus operou nele. Não, eu não vou sacrificar os outros. Eu vou para a frente. Porque eu sou responsável. O tempo às vezes de demora é o tempo que Deus demora a tratar de ti e de mim. Porque nós somos teimosos. Que nem Jacó. Versículo 13. Ele mesmo passou diante deles. Inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Irmãos, quando nós nos rendemos a Ele, então vamos deixar que seja Ele e não nós a dirigirmos no caminho. Rendição ou controle.
A escolha é nossa. 3 afirmações para terminar. Todos nós vamos nos render a algo ou alguém. Todos. Se não for a Deus, será às opiniões ou às expectativas dos outros, será ao dinheiro, será ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, à luxúria ou a nós mesmos. Mas nós vamos sempre acabar por nos render a alguém. Ou a Deus, ou a alguém, ou a alguma coisa. Segunda afirmação, todos nós fomos criados para adorar a Deus. E adoração não tem a ver com músicas. Adoração tem a ver com uma atitude do nosso coração. Não é? É aquele que se ajoelha, é aquele que se prostra, é aquele que se rende aos pés de Jesus. Irmãos, a Bíblia fala de gratidão, ação de graças, é uma atitude de gratidão. A Bíblia fala de louvor, tem a ver com elogiarmos a Deus. Mas a Bíblia fala de adoração, tem a ver com nós rendermos a Deus. Quando Jesus está lá no jardim do Getsemane, não foi ação de graças, não foi louvor, foi adoração. Não se faça a minha vontade, Senhor, mas se faça a tua vontade. Mas quando ele chora, quando o suor se tornou em gotas de sangue, é porque a sua carne não queria aquele caminho. E às vezes a vida nos leva por caminhos que nós não queremos. Sim ou não? Fizemos tudo para não ir por ali. E quando abrimos os olhos estavam sempre abertos. Mas a gente estava lá, onde pensava, a gente nem imaginava que alguma vez fosse. Sim ou não? Será que o diabo é maior que Deus? Ou será que se Deus permitiu, é para que eu possa me chegar àquele lugar e possa me render a Ele? Dizer, Senhor, eu escolho me render. Eu desisto da minha vontade. Eu desisto de fazer as coisas. Eu desisto do meu sonho. Eu desisto disto, eu desisto daquilo, eu desisto. Mas eu me rendo a Ti, Senhor. Foi isso que Jonas fez na barriga do peixe. Foi isso que muitos homens e mulheres de Deus fizeram. Terceira afirmação é: todos nós somos livres para escolher a quem nos entregar, mas não somos livres das consequências das nossas escolhas. Somos livres quem nós nos queremos entregar, mas não somos livres das nossas escolhas, porque aquilo que nós semearmos, é isso que nós vamos escolher. Coloque esta pergunta: o que é que eu mais tento controlar na minha vida hoje? O que é que eu tento controlar? Será o marido? Será a mulher? Será os filhos? Será os filhos na fase da adolescência? Na fase de jovens? Será uma coisa, um projeto, uma situação, um trabalho, o futuro? Às vezes até o pastor, que alguns tentam controlar. O que é que eu mais tento controlar na vida? Agora coloca a tua pergunta aí. Isso é algo que é realmente a tua responsabilidade ou deverias confiar em Deus e entregar isso nas mãos dele? E a última pergunta para nós pensarmos é: vale a pena toda essa preocupação por causa disso? Estás a resolver alguma coisa ou estás a dar cabo da tua saúde? Deverias entregar isso nas mãos de Deus e descansar? Nós não temos a capacidade de fazer tudo, de resolver tudo. Até eu terminaria lendo esta passagem, mas na versão livre, Filipenses 4, 6 e 7, eu sei que vocês conhecem, mas diz assim: não alimentem preocupações, seja pelo que for, antes apresentem os vossos cuidados em oração e súplicas perante Deus, exponham-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Então a paz de Deus, que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E eu quero terminar dando um exemplo prático, irmãos. A paz de Deus não vem apenas porque oramos desta forma: Senhor,
dá-me a tua paz. Não. A paz de Deus vem quando eu me rendo. E como pai eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Senhor, eu estou preocupado com a vida dos meus filhos. Eu estou preocupado com a adolescência. Principalmente porque eu já percebi que eles têm lá umas companhias que não são nada boas. Eles não estão a ver, acham que é os melhores amigos, mas são companhias que os levam a caminhos maus. É um caminho de sofrimento. Então, Senhor, eu reconheço, por mais controle que eu queira exercer, eu não tenho capacidade de controlar 24 horas a vida do meu filho. Eu não tenho capacidade para entrar na cabeça dele e ele dizer não a algumas escolhas, algumas pessoas. Então eu entrego-te o meu filho ou a minha filha nas tuas mãos. Senhor, eu sei que tu cuidas dele melhor que eu mesmo. Eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que tu cuidarás dele melhor do que eu. Ele vai estar em situações e em lugares que eu não estou, eu não vejo, eu não sei, mas tu estás, tu vês e tu sabes. Toma o meu filho nas tuas mãos, Senhor. Eu quero entregar o meu filho nas tuas mãos e aprender a descansar em ti, esperando em ti. Então, quando eu me rendo dessa forma, diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é essa paz que nada tem a ver com o mundo, que vai encher o meu coração. Agora, a minha espera não é passiva, é ativa. Quando ele vem para casa, eu vou tratá-lo bem, eu vou amá-lo, eu vou, claro, perguntar como é que foi o dia, como é que não foi o dia, mas eu vou amá-lo. Ou eu posso tomar o controle. O que é que fizeste hoje? O que é que tiveste? Deixa ver o telefone, deixa ver isto, deixa ver aquilo, e não sei o quê, estás proibido, estás assim, estás assado. E a minha vida vai ser assim. Já passaste lá por essa estrada, vai ser assim muito tempo. Nós estamos a falar em pais displicentes. Mas eu vou fazer a minha parte, perguntar, estar perto, acompanhar, mas acima de tudo, amar. Porque onde quer que ele ande, o nosso Pai vai lá estar com ele. E eu preciso aprender a descansar nisso. Dói-me o coração não poder fazer nada. Isso é o que se chama render-me a Ele. Eu não vou tomar o controle. Eu dou o exemplo do filho, mas esse exemplo segue para todas as áreas, incluindo a mim como pastor. Eu não me vou matar, eu quero acabar bem. E acabar bem é acabar a servir a Deus. Eu não me vou matar porque este trocou de igreja, porque o outro já não gosta, porque o outro sei quê, porque é dito e mexerico, se o outro fala e o outro sei quê. Eu não me meto nisso. Eu não quero saber disso, porque eu não sou Deus. Eu vou amar e pastorear quem quer ser pastoreado por mim e libertar quem quer ser pastoreado, seja por quem for, porque eu quero viver com a cabecinha saudável. E acima de tudo não perder a paixão e o amor de amar a Jesus. Isto não seja uma profissão em que eu faço teatro ao domingo, mas eu quero viver apaixonado por Jesus. Então não vamos deixar que circunstâncias da vida nos roubem a paixão, porque há muita coisa que nos rouba, principalmente quando nós queremos controlar tudo, saber tudo e estar à frente de tudo, porque achamos que somos capazes. Pois quando percebemos que não somos e quando nos acontece alguma coisa, a gente desaba por completo. Mas nós precisamos aprender já que controle é uma ilusão.
nós não controlamos nada. Pensamos que controlamos alguma coisa durante algum tempo, mas de repente acontece isto e aquilo e a gente, quem nós somos? Somos muito frágeis. Vamos ficar de pé?